Beleza, bom, a gente está quase acabando aqui esse componente, né? E eu acredito que a gente vai terminar ele, pelo menos essa parte visual e de interação nessa aula agora. Eu realmente não testei antes de começar a gravar, como sempre, né? A gente vai fazendo junto aqui. Mas é isso. E aí depois, então, eu acho que a gente vai começar a integrar ele com o Color Picker aqui e todo o restante, né? A gente vai fazer os nossos componentes conversarem entre si e ainda falta, né, a parte final, que é a gente colocar o nosso skate 3D aqui e tudo mais. Então vamos lá finalizar esse componente aqui. E na aula passada aconteceu um problema que é o seguinte, tá? Eu vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3 para frente, beleza? A gente tava com um problema, a gente resolveu que era quando eu clicava 1, 2, 3 para trás. Ele voltava, como está acontecendo aqui, mas quando a gente clicava para frente, dava um problema e agora não está dando mais. Vou clicar para frente, ele vai rodar 1 para frente de novo. Ó, 1, 2, 3. Agora, o outro problema está o quê? Se eu continuar clicando aqui, ó, tá? Não está logando nada, eu vou colocar um console log lá depois e a gente vai conseguir enxergar o problema junto, tá? Mas eu continuo clicando aqui, eu já cliquei umas 5, 6 vezes aqui, tá? E provavelmente ele continua somando o valor lá no slide width, tá? Naquela variável que a gente criou. E se eu clicar aqui para trás agora, ele deslocou 956 e tá com problema ainda. E aí, ó, quando eu continuo clicando, ele não está decrescentando esse valor, então a gente vai ter que tratar isso aí, tá? Eu vou colocar alguns console log lá para a gente ver essas variáveis sendo logadas ali, para a gente não ter dúvidas do que está acontecendo exatamente. Então eu vou voltar aqui um console log, aqui no next, tá? E eu quero logar o quê? As duas variáveis que são influenciadas. O primeiro é o translated, tá? Que inclusive a gente altera o valor da translated lá. No prev também a gente tinha chegado a essa conclusão, né, que a gente precisaria fazer isso. Beleza. E o slide, tá? Então eu vou logar essas duas aqui no... Eu vou colocar aqui um from next, pra gente saber que é quando a gente clica no next, tá? Faltou um T aqui, agora sim. E vou fazer quase a mesma coisa agora, só que lá embaixo no prev, tá? Vou colocar um console log aqui. E o que eu quero logar? Eu quero logar o translated prev, tá? Esse aqui. E o slide width também, que é o que a gente está compartilhando aqui. E também quero logar esse cara aqui, ó. Que, deixa eu ver se a gente está modificando ele. Está modificando ele aqui, ó, tá vendo? Então eu quero logar os três aqui. Deixa eu só ver a ordem que eu coloquei aqui. O slide width está por último ali no next, então ele vai ficar por último aqui no prev também, então vai ficar assim, beleza? E aqui é from prev, só para a gente ver o que está acontecendo, beleza? Então vou salvar e agora eu vou lá clicar de novo para a gente ver o que está logando. Então vamos lá, 1, 2, 3, beleza? Então a gente tem o primeiro valor aqui, que é o nosso next width, né? Cadê o... Na verdade é o translated width, tá? Que é essa variável aqui global, tá de fora, certo? E o próximo é o slide, tranquilo, tá? Elas estão sendo logadas corretamente. Só que eu cliquei 3 vezes. Vamos ver o que acontece se eu clicar de novo. Cliquei mais uma. Ele deu not a number, ou seja, ele não conseguiu executar, tá? Beleza, então o que dá pra gente saber é que quando a gente clica pra frente aqui, ele não está somando mais do que ele deveria se chegar no último número. Mas agora vamos ver. Eu cliquei umas 5, 6 vezes aqui para frente. Vamos ver se na hora que eu voltar, ele vai funcionar corretamente. Vamos ver. Cliquei. Não funcionou. E olha o que ele logou para a gente. 956. Ou seja, mesmo ele dando um not a number aqui para mim, ele estava somando sim, tá? Aí eu não sei quais valores ele estava somando. Provavelmente ele estava somando o valor do último elemento, tá? Mas então esse que é o problema, tá? A gente precisa limitar, e basicamente é uma coisa que eu acho que a gente tinha tomado nota aqui, inclusive, olha só. A gente precisa verificar se o último já está na tela, e se tiver na tela, a gente meio que tem que bloquear o clique, ou a gente tem que fazer pelo menos não continuar somando, tá? Porque é isso que está acontecendo aqui, ó. Se eu vou clicando aqui, cliquei 3 vezes, beleza. 4, 5, 6, 7, 8. Ele continuou somando aqui nesse valor, tá? Nessa variável. E aí se eu clico para voltar, ele deu um número muito grande aqui, né? Que foi coincidentemente o mesmo que eu tinha, a mesma quantidade de cliques que eu dei anteriormente. Então tá. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber se chegou no último, tá? Se chegou no último, bloqueia o clique ou não soma, tá? Eu acho que a lógica seria essa. Se chegou no último elemento,
não some mais, não faça mais somas, tá? E talvez essa mesma resolução, tá, vai servir para o primeiro. Se tá no primeiro item, no item de index 0, não faz mais soma nenhuma, tá? E eu acho que é isso que vai resolver. Vamos testar aqui. Então vamos fazer no next primeiro, como a gente tem feito, né, aqui dentro do next. Como que a gente sabe se já está no último item, tá? A gente tem o array completo. O array completo, ele está onde? Ele está aqui atrás, a gente tinha declarado ele bem aqui, ó. Ele chama data array, tá? Ele recebe todos os itens. Eu vou dar um console log aqui, só para a gente ter certeza se ele vai ter todos os itens, tá? Então, aqui no next agora, eu vou tirar essas variáveis daqui. Na verdade, deixa eu... eu vou tirar. Não precisa, a gente já conferiu, a gente já sabe qual que é o problema. Então, eu vou dar um console log agora só no data array. E vamos ver se é o array que está com todos os itens, tá? Aqui, sim. É o array que está com todos os itens, né? Ele está guardando as larguras, mas o que interessa pra gente aqui é o index, ó. A gente precisa saber o quê? Se o último item já está na tela, tá? Que é o elemento com index 5, tá? Então a gente precisa saber se o próximo item seria menor ou igual a 6, tá? Que é o valor do length. Então vai dar certinho. Vamos fazer aqui, ó, um if, tá? Basicamente, então, o que a gente tem que falar? Se o next item index, tá, for igual ou maior do que o length, deixa eu pensar aqui direito, tá? Na verdade, a gente tem que fazer o seguinte. Enquanto isso aqui for menor que 6, tá? Por quê? Porque só vai até o 5, certo? Só vai até o 5. Então, enquanto for menor que o length, execute. Caso for maior, não execute mais. Então é isso, essa é a lógica. Beleza, resolvido. Então vamos lá. Eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou fazer um if, tá? Então eu vou recortar isso aqui tudo, vou dar um Ctrl X aqui. If o nosso, como que ele chama? Data array, né? Ponto length, que é igual a 6, porque a gente sabe que tem 5 itens, né? A gente sabe que tem 6 itens, então o length aqui ó, é 6, beleza? Então eu tenho que falar o quê? Se o nosso next item for menor do que isso aqui, então na verdade tinha que começar com o next item. Então vamos lá. Se next item index for menor que 6, execute tudo que estiver aqui dentro. Então agora eu vou dar um Ctrl V em toda a lógica que eu tinha recortado daqui. Beleza. Então, em teoria, agora, quando a gente continuar clicando no nosso botão, na hora que a gente chegar no último elemento, se a gente clicar mais uma vez, ele não vai somar como ele estava somando antes aqui nessas duas variáveis, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa por prev, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber o quê? Quando chegar no 0, tá? Que é o primeiro item, né? O index do primeiro item, também não, tipo assim, não faça mais nada, tá? Vamos testar só o next primeiro e depois a gente vê. Eu vou ter que voltar o console log aqui embaixo para a gente ver se aqueles valores agora eles vão continuar sendo somados lá como eles estavam ou não, que são aquelas duas variáveis ali, né? O translated e o slide, tá? Então vamos ver aqui, vou voltar aqui o translated e vou voltar aqui o slide with. Beleza. E vamos lá testar, né? Beleza. 1, 2, 3 e deu ruim aqui já. Vamos ver o que eu fiz de errado, tá? Provavelmente está nessa lógica aqui minha. Vamos lá. O next item index, ele vai começar com 3. Ele vai começar com o número 3 porque é o que a gente está passando aqui para ele. Então ele é menor. Eu escrevi errado aqui, ó, length, tá? É o TH. Agora sim. Agora eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Erro de digitação. Vamos lá. 1, agora foi. 2, 3. Beleza. Agora eu vou dar mais uns 5 ou 6 cliques. E teoricamente, se a nossa lógica funcionou, ele não vai somar igual ele estava fazendo, que deu 900 e alguma coisa da outra vez que eu testei. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. E agora eu vou clicar para voltar. Se ele der um valor gigantesco aqui, quer dizer, eu acho que eu não coloquei o log, né, no prev. Vamos tentar aqui, vai. Vou clicar. Cliquei.
Coloquei sim e aparentemente voltou corretamente. 2, 3, beleza. Tá, agora eu tô dando um monte de clique no prev. Então assim, aparentemente funcionou a nossa lógica. Ele não fez aquele deslocamento gigantesco como fez da outra vez. Beleza, funcionou. Só que agora a gente tem o mesmo problema no prev. Eu tô clicando aqui, ó, várias vezes. Tá vendo? 47 aqui, ó. Mais uma, 48, 49, 50. Cliquei um monte de vezes aqui e ele foi logando aqui pra mim. Parece que não mudou nada, mas tem um monte de log aqui, ó. Tá vendo? Eu quero ver se ele foi somando negativamente a cada clique. Então, pra gente saber isso, eu vou clicar aqui pra frente agora. E se ele der um bug que é porque também deu problema, a gente vai ter que corrigir. Cliquei, olha só. Cliquei, ele me logou um not a number e ele não mudou nada. Por quê? Porque provavelmente todos os cliques que eu dei aqui pra trás... eu teria que todos eles para frente agora, até chegar no ponto em que ele zera de verdade. Provavelmente ele está com um número negativo bem grande, eu não saberia dizer. Mas o nosso código agora não está funcionando para ir para frente. Então a gente vai ter que corrigir isso aí, a gente vai ter que entender o que está acontecendo, tá? E vamos lá, é assim mesmo, não tem outro jeito. Vamos lá. Aqui agora, então, o que acontece? A primeira parte funciona, certo? A gente consegue ir para frente, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e aí na hora que a gente clica para trás, 1, 2, 3, 4 e 5. Na verdade, nem precisava de 4 e 5, eu fui 2 a mais, porque eu tinha ido 2 para frente a mais, tá? E se eu tentar ir para frente, 1, 2, 3, 4, agora funcionou. Eu não entendi, então. Vamos ver de novo. Tem um probleminha de lógica que ainda tá dando um bug. Eu vou tentar fazer a mesma lógica que eu fiz pro next, tá? Que é a gente limitar o clique, a gente não executar nada caso a gente já esteja no item 0. Por quê? Porque o prev é o quê? É pra gente voltar, certo? E a gente só consegue voltar até chegar aqui no shape deck, né, nesse primeiro item, beleza? Se a gente estiver no primeiro item, então quando clicar aqui, não faça nada, tá? Essa é a lógica, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço? Eu acho que vai ser muito mais simples. Por quê? Porque a gente sabe que o primeiro item é 0, é o index 0. Então tá fácil, é só a gente falar se if. A gente só executa isso aqui se o index for maior do que 0. Caso contrário, se ele for menor ou igual, não execute, tá? Na verdade, só se for maior, já resolve, tá? Então, onde que tá o index? O index, ele tá aqui, ó, nessa variável. Que a gente cria ela onde? A gente cria ela aqui, aqui fora, ó, tá? Então, é isso. A gente vai falar se a prev item index for maior do que 0, execute. É isso, tá? É isso. Beleza. Então, a gente faz o quê? If prev item index for maior do que 0, ou seja, a gente sabe que ele ainda não está no ponto 0, né, no elemento 0, execute tudo isso aqui, ó. Então vou recortar e colar ali dentro do if, tá? Recortei. Vou colar aqui agora. Beleza. É isso, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, que agora tá ficando tudo espaçado, tudo bem feinho, né? Aqui... Beleza. E agora o nosso código está mais bonitinho. Legal. Então, teoricamente é isso. Se o prev item for maior do que 0, tá? Execute. Eu acho que é isso mesmo, tá? Então vamos lá. Vou testar agora e ver se o nosso scroller está funcionando redondinho. Então 1, 2, 3. Eu vou dar mais uns cliques para frente porque a gente tem que testar, né? Que o usuário provavelmente vai fazer isso sem querer. 4, 5, 6. Beleza. Agora eu vou voltar. 1, 2, 3. Na hora que chegou no 0 ali, ele parou. Na verdade, ele não parou, ele parou no rodas, então ele já deu um bug. 4, 5, 6. Para trás aqui. Não aconteceu nada. Agora eu vou tentar ir para frente de novo. 1, 2, 3. Deu quase certo, mas eu acho que a minha lógica aqui, ó, não é maior do que 0 que eu tenho que fazer, tá? É maior ou igual a 0. Acho que agora vai resolver, porque no item 0 a gente ainda tem que permitir, tá? Acho que é isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Testar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cliques para frente. Beleza.
Agora eu vou voltar. 1, 2, 3, voltou e voltou no shape deck. Da outra vez não tinha voltado. Acho que agora, como eu coloquei maior do que 0, maior ou igual a 0, ele permitiu, porque esse aqui é o item 0 ainda. Beleza. 3 para trás. Agora 1, 2, 3, que eu tinha dado 6 para frente, 6 para trás. E agora tava dando problema, né? Mas como eu coloquei esse if limitando, teoricamente não é para dar. Vou clicar para frente agora de novo e agora tem que ir certinho. 1, foi. 2, 3, legal. E vou tentar clicar para frente de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Não foi, beleza. Agora eu vou voltar. Tem que voltar só 1. 1, voltou só 1. 2, 3, voltou normal. 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Tá pronto. Nossa lógica aqui tá finalmente funcionando, finalmente redondinha, tá? Legal. É isso, cara. É muito legal fazer um... Espero que você tenha achado legal, né? Eu sei que é difícil, mas eu espero que você tenha achado legal fazer um componente dessa complexidade aqui e fazer ele funcionar do jeito que você quer, sabe? Eu acho que é isso que é o legal de fazer o front-end do zero, entender e fazer as coisas do zero, porque agora a gente fez o nosso componente aqui, se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente sabe mudar, a gente sabe incrementar funcionalidades e tudo mais nele, foi a gente que fez, sabe? A gente não fica dependendo de código de terceiros, que às vezes a gente não consegue modificar. Então é isso, nosso Parts Selector está finalmente pronto aqui. Eu vou fazer só uma coisinha, que ao invés de só 3 elementos, eu vou passar mais um aqui, porque eu estou achando ele muito estreitinho, tá? Eu tinha colocado 3 só para a gente testar, né? Tá aqui, ó, bem aqui no começo do nosso código, eu vou colocar 4 agora, tá? Mas se você quiser deixar só 3 aí, pode deixar, beleza. Vou atualizar aqui de novo. Aí agora tá com 4 e vai funcionar do mesmo jeito, por quê? Porque a gente fez a nossa lógica para tomar conta disso, olha só, tá funcionando belezinha. Legal, bom demais. Estou empolgado aqui, que eu fico feliz quando a gente termina um componente um pouquinho complexo, né? Beleza, então antes de encerrar essa aula, eu vou tirar esses console logs dali e eu vou te explicar agora também rapidamente, porque eu vou explicar melhor na próxima aula, o que vai acontecer daqui para frente no nosso projeto, já que a gente está praticamente indo para o nosso Skate 3D agora, que a gente vai inserir ele aqui, tá? Então eu tirei os console logs, deixa eu só fazer uma última coisa, tá vendo que tá demorando uns 3 segundos ali pra gente ter o componente, que eu acho que a gente tinha colocado 3 segundos, vamos arredondar isso aí também, que eu acho que tá ficando muito, tá? Ou era só 1 segundo e ainda tá muito? Deixa eu ver se tem algum set timeout além daquele, tá? Tá, eu vou diminuir aqui para 300 milissegundos, que eu acho que vai ser suficiente, tá? Que 1 segundo ainda tá muito, beleza? Vou dar um refresh aqui, agora foi mais rápido e ainda assim funcionou, beleza? Ó, funcionando belezinha, tá? O ideal depois seria talvez a gente fazer um efeito de fade, tá? Ele começa com display none e aí depois de 300 milissegundos ele faz um fade in, para ele não ter essa... Tá vendo que ele começa grande e depois diminui? A gente vai fazer esse refinamento talvez bem no finalzinho do curso, ou talvez entre como um módulo bônus aqui, tá? Pra gente conseguir seguir e não ficar gastando muito tempo nessas coisas mais simples, tá? Porque a parte mais importante a gente acabou de fazer. Então tá, pra gente fechar aqui essa aula, é isso, a gente terminou. A gente vai fazer o que agora? Esse cara aqui, ele fica posicionado aqui embaixo, certo? Para ele vir aqui para baixo, a gente vai inserir o nosso elemento 3D aqui, e aí ele vai empurrar o nosso shape deck para baixo. Talvez a gente tenha que modificar um pouquinho a nossa grid que a gente fez com o CSS Grid Layout, né? Para a gente fazer esse layout aqui, talvez a gente tenha que colocar mais uma row, tá? Para esse elemento aqui ficar aqui embaixo, mas talvez não precise, tá? Talvez a gente só inserindo o skate aqui, ele já vai jogar o nosso elemento para baixo, beleza? E depois a gente vai começar a fazer a relação entre todos os elementos. A gente vai ter 4 elementos aqui, tá? A gente vai ter o Color Picker, o nosso Parts Selector, o nosso Summary aqui, né? Ou os detalhes, né? Order Details, na verdade, a gente chamou, e o Skate 3D. E o Skate 3D, ele é um elemento que a gente vai interagir com ele, tem o código dele, tá? Que o arquivo que a gente exportou, ele dá o código pra gente, só que pra gente fazer tudo isso, a gente vai usar uma paradinha chamada Tree.js, tá? E é sobre isso, então, que a gente vai começar a falar na próxima aula. Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.